Olá, amigos que acompanham o estudo A Verdade da Vida aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Agora, no período de festas, nós entramos em recesso aqui na sede central da Seichonoye do Brasil e o preletor Heitor Miyazaki não está gravando as aulas do estudo A Verdade da Vida. Mas não fique triste, calma, fique conosco no canal. O preletor Heitor Miyazaki gentilmente gravou as respostas das perguntas que os senhores enviam para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. E durante o período de festas, então, o conteúdo inédito, todas as quartas-feiras, aqui no canal do YouTube, às 20 horas, será do preletor Heitor Miyazaki respondendo essas perguntas. Evidentemente, para o público presencial e os senhores poderem usufruir desse recesso, porque muitas pessoas viajam, as aulas serão retomadas somente na terceira semana de janeiro, o qual voltamos às quartas-feiras na sede central da Seichonoye do Brasil com o estudo A Verdade da Vida. Primeira parte, então, com as perguntas e respostas respondidas pelo preletor Heitor Miyazaki. E na segunda parte, nós iremos veicular o SNcast, o conteúdo de áudio, que é um podcast da Seichonoye, proferida pelos preletores da Seichonoye. Aí, os senhores poderão conhecer aqui no canal do YouTube o nosso SNcast e, se desejarem, acompanhar os demais programas nas plataformas de áudio existentes. Então, fique com a primeira parte com as perguntas e respostas e depois com o podcast SNcast da Seichonoye. Muito obrigado! Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então para a primeira pergunta. 45 anos, masculino, casado. Tenho glomerulonefrite e diverticulite. O que devo fazer? Glomerulonefrite é inflamação nos rins. E por isso é importante que tenha mais gratidão, harmonia com a esposa, não fique guardando ressentimentos, perdoe, agradeça toda hora que puder. Então leia lições para o cotidiano e 30 por dia no mínimo, oração de perdão a ela, tá bom? E agradecimento também. E a outra parte é diverticulite. Isso também tem o lado da lei da matéria, quando a pessoa come certas comidas gordurosas e essas gorduras vão ficando paradas no intestino. E no intestino também ela representa onde ela fica manifestando uma inflamação. O Dr. Caprio menciona que se trata de hipersensibilidade, as pessoas que sofrem de problema no intestino. E o mestre explica que se trata de sentimentos reprimidos. Aparentemente parece que estão divergentes, mas não estão, não. Um completa o outro. Okay? Então, a explicação do Dr. Caprio e do mestre, na verdade, se completam e dão uma ideia melhor do que acontece com a pessoa que sofre desse problema. Ou seja, você é uma pessoa muito emotiva e muito sensível. E por coisas de pequena monta, você se aborrece, fica chateado, e fica ressentido quando muitas vezes o mesmo assunto, o mesmo fato que acontece com uma outra pessoa, a outra não guarda. Já na hora fala, deixa pra lá, deixa pra lá. Ou seja, você precisa desenvolver mais o lado racional, não somente o lado emotivo, o lado emocional. Enquanto alguns dizem, como eu disse, deixa pra lá, e já no mesmo instante
procura não ficar pensando naquilo que aconteceu, você fica repensando, pensando. Quanto mais pensa naquilo que aconteceu, mais gravações ficam registradas no seu inconsciente. Por isso que o mestre ensinou uma mentalização que, quando o jovem fazia isso, em outras palavras, eu vou parafrasear, mais ou menos nesse sentido: eu sou forte, por isso meu coração não se corrompe à toa. Eu sou forte, por isso deixa para lá, não me ligo, não fica apegado às coisas que possam causar mais tristeza. Então, quando você e sua esposa tiveram pensamentos opostos, e muitas vezes um fala uma coisa exagerada, o outro fala uma coisa exagerada, por isso entenda, pratique, não esquenta a cabeça, deixa para lá e procure restabelecer a harmonia imediatamente. Pratique o agradecimento 1 hora por dia, andando, dirigindo, vai agradecendo, obrigado, obrigado, e a todo momento que puder, deixa, diga para você mesmo, deixa, não esquenta a cabeça, não esquenta, deixa, ok? Pergunta número 2, 30 anos, masculino, solteiro. Doar esperma é ser pai? Doar óvulo é ser mãe? Barriga de aluguel é ser mãe? Biologicamente, sim. Né? Biologicamente, doar esperma, doar óvulo, não deixa de ser. Biologicamente, sim. Se fizer exame de DNA, vai acusar o DNA da pessoa que doou. Okay? E barriga de aluguel, se analisar o feto fecundado, é simplesmente o feto. No momento em que instala o feto, não é biológico, mas com o decorrer do tempo é a mãe da barriga de aluguel que está emprestando a barriga, que vai fornecer nutrientes para o bebê. Então aí começa a ter uma certa miscigenação de DNA. Então isso daí, não lembro, não conheço se alguém fez um teste com uma pessoa um bebê que desenvolveu numa barriga de aluguel, se havia DNA da mãe. Eu acredito que sim, porque o próprio professor Tucurissa, eu ouvi muitas vezes ele dizer, quando os jovens se beijam, então fica o DNA da outra pessoa na pessoa também. Então isso, ele como médico disse isso há 50 anos atrás, há mais de 50 anos atrás. Por isso, acredito que sim. Mas isso tudo depende do lado científico, verificar se realmente já foi feito o teste. Okay? Pergunta número 3, 55 anos, feminino, casado. Tenho tireoide desregulada. Por quê? Porque você também é muito instável emocionalmente, ou seja, guarda mágoas e procure eliminá-las, perdoando o mais rápido possível. Então, quando você fica, vira e mexe, a sua emoção varia e você fica ressentida, fica relembrando coisas do passado, novamente fica chateado, fica novamente relembrando e novamente traz o sofrimento do passado para o presente. Então, por isso que dá essa instabilidade, fica desregulada a sua tireoide. As emoções ficam flutuando, ficam variando. Por isso, o caminho é perdoar. Perdoar é igual a pergunta anterior, não esquenta a cabeça. Viva o agora, não viva o passado. Por isso que também ciúmes afeta a tireoide também, além dos ciúmes. E leia o livro Iluminando Seu Caminho e proceda exatamente como procedeu a pretora Mabel, que estava com câncer na tireoide e ficou totalmente curada. Pergunta número 4, 38 anos, feminino, casada. Câncer de mama, lado esquerdo, na gestação. Bebê nasceu saudável, como evitar reincidência? Harmonia, harmonia, harmonia total com o seu cônjuge, com o seu marido. Harmonia total. Ficar emburrada, ficar guardando mágoa, ficar discutindo, às vezes por coisa que não leva a nada. Esse tipo de desarmonia que vai gerando esse tipo de problema nos seios. Os seios são ressentimentos que guarda do pai, ou do esposo, ou do padrasto, ou a pessoa que você chama, que é chamado de papai. Então, muitos casais chamam o marido de papai, e da mesma forma também o próprio pai, além do padrasto. Por isso que ressentimento que se guarda do pai, padrasto ou do próprio cônjuge, manifesta esse problema na mama. Tire esses ressentimentos que a mama vai voltar ao normal.
leia Buscando o Amor dos Pais, e depois que ler Buscando o Amor dos Pais, leia o livro Lições para o Cotidiano. Não somente ler, mas praticar o que ensinam esses dois livros. E outro fato também, agora do lado espiritual, verifique com a sua mãe e com o seu pai se houve alguma pessoa antepassado da família que teve problema semelhante. Lembro que já faz muito tempo, mais de 40 anos, uma jovem estava com problema no seio. Então eu disse, você pode ter tido um ressentimento de um ex-namorado, do ex-noivo, ou então pode ser que alguém da família tenha morrido com esse problema. E ela perguntou para a mãe falou sim, a minha mãe teve esse problema. Minha mãe tirou um seio e ela usava o sutiã, mas colocava panos porque já não tinha mais seio. Aí um dia, então eu disse para ela fazer a suta para a avó, durante 21 ou 49 dias, se não me engano, ela começou a fazer 49 dias. E posteriormente ela começou a sentir vontade de comer jiló, mas ela nunca gostou de jiló, nunca suportou jiló, mas começou a ter vontade de comer jiló. Aí perguntou para a mãe, qual antepassado que gostava de comer jiló? Aí a mãe falou, a vovó que você está rezando para ela. Então a avó se aproximava dela, e aí ela aprendeu a comer jiló, e aprendeu a gostar de jiló. Isso também foi mais um benefício que ela recebeu. E o problema desapareceu completamente. Pergunta número 5, masculino casado. Filho com ansiedade, guarda tudo para ele, não se abre. Como ajudar? Se você ficar forçando, fala, vai, se abre, ele cada vez mais irá se fechar. Lembrando que o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. E ser livre é exatamente quando a pessoa fica fazendo muita cobrança. Ninguém gosta. Fica pressionando, ninguém gosta. E muito cuidado, porque muitos jovens que têm diabetes, a maioria dos jovens que têm diabetes não está relacionado a antepassados que estão com sede, mas a pressão, a cobrança dos pais. Por isso, não fique cobrando muito, deixe à vontade. O que você tem que entender é o seguinte, os animais nos ensinam muitas coisas. Então você vê um bebê brincando com o cachorro, ele puxa a orelha, abraça o pescoço e judia do cachorro, o cachorro tem aquela paciência. O cachorro entende que é criança, então tem muita paciência. E eles não reagem agressivamente. O cavalo selvagem, para ser domesticado, para ser amestrado, para aceitar uma sela no seu dorso, o novo dono ele começa a se aproximar, fazer amizade com o cavalo, se aproxima, faz carinho, né? Depois que o cavalo vai adquirindo confiança e se sente amigo dessa pessoa, aí ele permite que se coloque a sela no dorso dele. Por isso, da mesma forma, vai se aproximando do seu filho, conversando, não fique forçando, apenas com carinho, vai pescar, vai assistir futebol junto, fazer com que vocês estreitem mais a amizade. Consequentemente, ele vai pouco a pouco se abrindo com você, ok? E dessa forma, as pessoas quando adquirem confiança, ela fala normalmente. Mas quando está um negócio, você está falando com desconhecido, você não vai falar todas as coisas normalmente que você pensa. Não vai ficar falando das suas partes financeiras, outras coisas a mais, e de repente você não sabe com quem está falando. Então você também tem essa precaução de não ficar falando, para não cair em golpe, porque de repente você não sabe com quem está falando. Todos esses detalhes também é uma coisa normal. Da mesma forma, o seu filho vá naturalmente, conquiste o seu filho, não somente ser pai, mas ser amigo. Aí sim é fundamental que ele vá saber. Então, muitos pais só sabem cobrar, não sabem dar um abraço, não sabem falar eu te amo, e o filho fica distante, cada vez mais frio. Então, estreite primeiramente a amizade e pouco a pouco vai ajudando. E também, muitas vezes a pessoa fica cobrando
E o filho, ou a filha, por qualquer outra pessoa, pode ter aquela sentimento de precaução, de não sentir vontade de falar. Mas você não se comunica somente falando. Você pode se comunicar com WhatsApp, pode se comunicar com bilhete, pode se comunicar com e-mail. Então, existem N formas para se comunicar. Okay? Então, o importante é que fique à vontade e fale naturalmente. Pergunta número 6. 29 anos, feminino, solteiro. Gosto do silêncio, mas atraio pessoas barulhentas no trabalho e vizinhos. Algumas vezes reclamo, mas não funciona. O que deve fazer? Não reclamar. Não reclamar. Apenas desenvolva mais a paciência. Desenvolva ter mais paciência. Isso tudo é questão de treino. E por outro lado, ao invés de reclamar, ao invés de ficar barulho e reclamar, faça o contrário. Agradeçam. Okay? Agradeçam. E várias vezes, as pessoas que normalmente fazem barulho, falam alto, vai agradecendo. Quando você estreitar mentalmente, está mais sentindo harmonia com essa pessoa automaticamente por si só não vai fazer barulho. Outro detalhe, faça um agradecimento uma hora por dia, toda hora que puder, agradeça ao vizinho, todas as pessoas. Outro detalhe, compre um protetor auricular, mas não compre de espuma, porque espuma não segura ruído, não. Compre de borrachinha, você pode comprar pela internet, de borrachinha, essa sim segura. É um protetor lá do Nordeste, ele me doou um, e é muito bom, realmente ela segura o ruído e você vai se concentrar naturalmente e ninguém vai te incomodar, ok? Pergunta número 7, 81 anos, feminino. Sinto muitas dores no corpo, fiz todos os exames e não aparece nada, o que fazer? Não mencionou o estado civil, é fundamental em determinados casos, ok? A fadiga mental pode causar dores no corpo, pode gerar dores em forma de pontadas. Se for isso, faça meditação em Shinsokan, meditando, contemplando a sua natureza divina, a sua vida, que é a vida perfeita de Deus. Nenhum pecado, nada, nenhum pensamento errado, nada pode modificar a sua natureza divina. Ela é inatingível, ela é indestrutível, ela é eterna, é imortal. A nossa vida é eterna, é indestrutível, é imortal. E ninguém consegue, ninguém tem a propriedade, ninguém tem a força de modificar o que Deus criou. E Deus criou a vida perfeita. Por isso, pense nisso, praticando a meditação em Shinsokan. Contemple a sua natureza divina. Sinta que a vida perfeita de Deus está junto com você, que também é a vida perfeita de Deus. Deus fez a imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, medite. Faça meditação contemplando sua natureza divina. Faça meditação mais prolongada, pensando realmente a sua natureza divina. Outro detalhe que pode gerar dor no corpo é sentimento de culpa. Os psiquiatras mencionam isso, Frank Capra menciona isso. Também pode causar dores no corpo. Psiquiatra que eu digo não é somente psiquiatra que estão especializados também na medicina psicossomática. Então, sentimento de culpa pode gerar dores no corpo. Leia minhas orações e procure as orações, alguma oração que atenda exatamente aquela que você se encontra, você sente que é aquela lá. Pode ser que você encontre 2 ou 3 ou 4 ou 5. Essas orações servem para mim. Pratique diariamente essas orações das minhas orações. Outro fato. Está lendo a Sutra Sagrada para os antepassados diariamente. Leia 2 vezes por dia. Chuva de néctar, palavras do anjo. Se algum antepassado estiver, como consta no prefácio do livro Melhore seu destino, orando para os antepassados, estão sofrendo dores e mais dores, rastejando, não aguentam nem andar, eles precisam se libertar desse sofrimento. E como libertá-los desse sofrimento? A verdade liberta, disse Jesus Cristo. É a verdade que fará com que eles se libertem
é uma verdade que você possa entender e os seus antepassados também possam entender. Ou seja, uma verdade que esteja em linguagem atual. A verdade que está em linguagem atual, a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. A Bíblia tem verdade? Tem verdade. Escrituras shintoístas, budistas, tem verdade? Tem. Mas em linguagem de 2.000 anos, 3.000 anos, Vedas, Upanishads, muito antiga, as palavras sofrem transformações. Todo o país, isso acontece com todos os idiomas, todos os países acontece essa mudança. Aos poucos vão mudando o sentido, vão surgindo novas palavras. Isso é natural que acontece. Então, leia a Sutra Sagrada para eles diariamente, chuva de néctar da verdade de manhã e à noite palavras do anjo. Além daquilo que eu falei sobre o outro lado daquilo que é fundamental no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu modo de viver. Ok? Então, aquilo que eu mencionei exatamente sobre às vezes o estresse mental, às vezes a pessoa precisa relaxar um pouco, parar de se preocupar. Excesso de preocupação gera estresse mental. Outra coisa que gera o estresse mental é quando fica mentalmente brigando com alguém. Então, viva o presente, pare de brigar, deixe o passado para o passado. Pergunta número 8, 58 anos, feminina casada. Desde que meu filho é pequeno, tenho sonhos que ele desaparece e eu ficava procurando. Hoje, com 25 anos, fala em morar fora do Brasil e eu tenho desespero de que isso aconteça. Como posso superar isso? Exatamente, pode ser esse fato de você ter apego ao seu filho e ficar com receio de que ele desapareça, ou seja, desapareça do Brasil e vá morar no exterior. Esse receio, ele pode ser que esteja captando, então ele esteja falando que vai morar no exterior. Ou pode ser que ele já tenha essa missão de morar no exterior e você fica preocupada de se distanciar dele. O que tem que entender é uma coisa que aconteceu há 40 anos. Uma senhora, situação muito semelhante. Ela está muito preocupada porque o filho disse que gostaria de trabalhar, ingressar na Marinha. Então eu disse para ela, mãe não é dona do filho. Mãe tem a função de ser mãe, mas não é dona. O filho é filho de Deus. É filho de Deus. A mãe tem a função apenas de cuidar do filho, educá-lo e tem essa dar atenção. Essa é a função da mãe, né? Mas o filho é filho de Deus. Então não se apegue. Deixe, se ele tiver essa missão de trabalhar na Marinha e for para o exterior, deixe, não se apegue. E muitas pessoas que foram para o exterior, depois de algum tempo, regressaram, porque acharam que aqui é a casa dele, aqui que tem que ficar, e sentiu muita saudade do Brasil, acabou ficando no Brasil. Essa senhora, eu disse para ela, quando ele satisfazer, né, ter feito toda a vontade dele, aí ele vai regressar para o Brasil, deixe que vá. 6 ou 7 anos, ou mais ou menos, não lembro exatamente quanto período depois, o filho voltou para o Brasil e falou, mãe, já fiz a minha vontade, não quero mais atuar na Marinha, vou atuar como engenheiro aqui no Brasil, e ficou no Brasil. Por isso que deixe que vá, mas não se apegue. E também tem muitos casos de filhos que vão trabalhar fora e levam os pais também para lá. Isso é muito comum com os jogadores de futebol. Leva os pais, então fica mais à vontade. E muitas vezes também muito apegado à comida que a mãe faz, então já leva a mãe para morar, o pai e a mãe para morar lá, e isso pode acontecer também. Por isso, não se apegue, apenas ore para a felicidade do filho. Muito obrigado. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico
que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seichonoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado! Olá, estimados ouvintes. Meu nome é Mariângela de Souza Moreira Gomes, sou preletora da Seichonoye e hoje eu tenho o privilégio de poder conversar com vocês sobre um tema muito atual e muito instigante, que é como podemos contribuir para a preservação do meio ambiente. Os amigos da Seichonoye, e mesmo quem está nos ouvindo pela primeira vez, com certeza vai gravar a ideia de que a Seichonoye divulga, crê nesse aspecto, que todas as coisas vêm de Deus e só Deus é a existência verdadeira. O ensinamento da Seichonoye, então, prega que toda a existência provém de um Deus, ou o nome que vocês queiram dar como existência absoluta, perfeita e harmoniosa e maravilhosa, né? Então, o homem, sendo filho de Deus, também tem existência espiritual. Nós estamos na carne, mas não somos a carne. Nós estamos numa manifestação fenomênica chamada corpo carnal. E esse corpo carnal, nesta forma, precisa de um lugar para se manifestar. Esse local de manifestação nós chamamos de mundo fenomênico. E dentro dessa ideia de mundo fenomênico, ele é uma projeção do que nós chamamos de mundo da primeira criação, que é o mundo absoluto, perfeito e infinito, criado por Deus. Agora, aonde nós estamos é o mundo da chamada segunda criação, que é um mundo relativo, finito, perceptível aos 5 sentidos e sujeito a várias mudanças, né? Dependendo até da mente coletiva da humanidade. Portanto, a nossa vida fenomênica tem o sentido de sensorial, que pertence ao mundo da chamada segunda criação. Esse mundo aonde nós nos manifestamos, ele tem um nome de meio ambiente, que é o local aonde as criaturas se desenvolvem. E o meio ambiente, ele tem vários aspectos. Quando a gente fala em meio ambiente, o que é que você pensa? Provavelmente em árvores, em florestas, em rios. E se eu falar para você que esse apenas é um aspecto do meio ambiente, o meio ambiente básico, que é chamado meio ambiente natural, aonde convivem os mundos mineral, vegetal e animal, esse último no qual nós nos inserimos, né?
Todos esses mundos estão interligados na sua essência, por serem criações de Deus. Então, essa visão que nós fazemos parte deste mundo criado por Deus é uma visão de mundo chamada visão biocêntrica, aonde o homem não é o centro do universo, mas ele faz parte de um conjunto de seres que estão interligados entre si. Então nós pertencemos ao reino animal, mas estamos interligados ao reino vegetal, ao reino mineral. E tudo tem vida de Deus, né? Cada um, lógico, com as suas especificidades, que constrói uma rede de sustentabilidade e cooperação, na qual a energia e elementos são constantemente compartilhados a fim de manutenção e desenvolvimento de tudo, né? Essas palavras eu estou tirando de um artigo muito interessante do preletor João Ricardo Viana Costa, da revista da Seito-Noye, Mulher Feliz, de fevereiro de 2020. O artigo está nas páginas 25 a 27 e tem como título Questão Ambiental à Luz da Verdade. E continuando esse aspecto, né, nós chamamos então esse conjunto de mundos mineral, vegetal e animal de natureza, ou até como consta do artigo, de mãe natureza. Porém, o homem também tem outros meio-ambientes, né? Nós temos o meio ambiente artificial, que é o meio ambiente constituído pelas cidades. Nós temos o meio ambiente cultural, onde os valores de informação e cultura do ser humano são inseridos, né? E tudo isso faz parte deste meio aonde o homem se desenvolve. Não só o homem, mas as criaturas criadas, né, por esse ente divino que nós chamamos de Deus. Nenhuma criatura é superior à outra, mas vivem, como eu já mencionei, uma questão de interdependência. O professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Seito-Noye, no livro Canto em Louvor à Natureza, logo no início da oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, nos diz: na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, mundo, portanto, da primeira criação, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só ser. Nós temos o trinômio Deus, natureza e seres humanos. Tudo uma única manifestação da harmonia divina. Continuando, o professor nos diz: a natureza mantém e sustenta os seres humanos, fornece a eles meios de se expressarem e lhes dá alegria. Os seres humanos são gratos por isso, amam a natureza, fornecem a ela nutrientes, tornando-a abundante. Não há descontinuidade nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. Aí vocês podem estar pensando, que mundo é esse que eu não vejo, né, se manifestar? É o que nós chamamos de mundo da imagem verdadeira, um mundo para o qual nós somos criados. Porém, nesse mundo da segunda acepção, né, aonde nós estamos no fenômeno, nós vivemos aquilo que nós cremos e é de nossa responsabilidade. Então, neste mundo em que nós vivemos, nós vemos que o homem atual é um homem de visão antropocêntrica, ou seja, ele se considera o centro do universo. E como centro do universo, criatura ou criação, melhor dizendo, mais importante de Deus, segundo esta visão, ele tem o direito de se utilizar de todos os recursos da natureza que estão à sua disposição, ao seu bel prazer. Porque ele não seria o centro do universo? Tudo é feito para a sua satisfação. Por isso é que ele pode degradar, infelizmente nesta visão, os meios ambientes naturais, os rios, as florestas, destruir os animais, levando-os até à questão de extinção, porque tudo
se inicia no homem, segundo essa visão antropocêntrica, e termina no próprio homem. E com isso, o ensinamento da Seicho no Ie, obviamente, não pode concordar. Porque nós estamos num todo harmonizado. Acabei de ler aqui para vocês, na primeira parte da oração, para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Qual que é o nosso papel nesse mundo? Manifestar a glória de Deus através dos nossos dons. Então a religiosidade pregada pela Seicho no Ie não é uma coisa estática, não é uma coisa longe da nossa realidade. Ela é presente no nosso dia a dia. A verdadeira religião, nesse sentido de religar com o divino, está presente em cada ato nosso. No dia a dia, no meio ambiente do trabalho, no meio ambiente artificial que é das cidades, no meio ambiente natural, que é dos recursos da natureza. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno intervalinho e já voltamos. As revistas da Seicho no Ie carregam o valor eterno do ensinamento e o transmitem de forma acessível e adequada a você. Nas revistas, você pode encontrar conteúdos que falam diretamente com o seu momento de vida e respondem às suas questões mais internas. Novas edições mensalmente, com novos artigos. Para saber mais sobre as revistas e como adquiri-las, acesse o site www.sni.org.br/revistas. O link também se encontra na descrição deste episódio. Muito obrigado! Muito bem, meus amigos. Dando continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo bem rapidinho, nós estávamos falando da importância do homem colocar no seu dia a dia o divino também, né? E é isso que fala Seicho no Ie. Uma pessoa verdadeiramente religiosa, no sentido de ter consciência da sua origem divina, ela não tem uma religiosidade estática. Não, eu vou aos templos, eu vou às academias de treinamento espiritual e lá sim, tratando da existência do ser, do divino, etc., eu pratico a religiosidade. Não é isso que fala Seicho no Ie. Na verdade, esse aspecto de religiosidade é vivido no dia a dia. Quando a gente trata a natureza, aí falando especificamente do meio ambiente natural, dos mundos animal, vegetal e mineral, como uma simples fonte de recursos, de tal maneira que nós podemos destruí-la ao nosso bel prazer, desde que satisfaça o nosso consumo, nós estamos fugindo daquela ordem da manifestação elevada da vida que eu falei para vocês agora há pouco, que é Deus, natureza e os seres humanos. Nós nos colocamos até acima da ideia do divino, porque nós não estamos valorizando, nós não estamos conservando, nós não estamos preservando os bens maiores que Deus nos deu. Para usar, claro, mas com consciência de conservação, de preservação, inclusive tendo a questão da ética para as futuras gerações. O que quer dizer isso? Eu tenho hoje, eu uso hoje, eu conservo hoje, eu preservo hoje para aqueles que vierem amanhã também possam fazê-lo, né? Essa é a ética entre as gerações. Então, não há nenhum problema em que a gente pense no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, no nosso bem-estar. Porém, esse bem-estar, vivendo em harmonia com a natureza, tem que ser sustentável. Não pode destruir os recursos, e sim otimizá-los, beneficiá-los, né?
Então, nesse contexto, a gente pode dizer que a Seichonoye, nos últimos anos, tem se dedicado à ideia de uma construção de uma visão alternativa econômica. Né? Lógico que existem outras pessoas na mesma vibração, então nós temos a chamada economia sustentável. Eu posso desenvolver os potenciais econômicos das coisas do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, porque tudo tem a vida de Deus, né? Mas de forma a não destruir, para que outros também possam dela se utilizar. Então nós chamamos a isso de nova civilização, que é um modo de vida em que o bem-estar de todos os seres, aí também pensando na felicidade humana, não destrói os recursos naturais, né? De tal maneira que eles se conciliam, eles se ajudam, eles se desenvolvem. Então é a manifestação do sagrado em todas as nossas atividades, né? De tal maneira que eu, com isso, cause o menor impacto possível a esses recursos, vivificando e respeitando todas as manifestações da vida de Deus, né? O preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, também num artigo da revista Mulher Feliz, de fevereiro de 2022, um artigo com o título Coexistir com a Natureza, Todos Somos Um, nos diz o seguinte, na página 11, ao considerar todos os seres como sendo a própria manifestação da vida de Deus, ao entender que nós, juntamente com todos eles, devemos manifestar a imagem verdadeira, é imperioso adotar uma postura prática para remover os sofrimentos e tornar a vida de toda a natureza mais prazerosa. Esta postura está em consonância, inclusive, com o que está declarado na primeira das 7 declarações iluminadoras da Seichonoye. Reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Vida com V maiúsculo, vida divina, né? E ele ainda nos fala, os incêndios florestais, a pesca predatória, a devastação de ecossistemas têm gerado muito sofrimento a diversas espécies de plantas e animais. Sabemos que milhares de animais marinhos morrem todos os anos por causa das toneladas de lixo plástico que nós despejamos nos oceanos. Nosso oceano e uma variedade de espécies que o habitam estão sucumbindo à poluição e ao lixo plástico. Um pouquinho mais para frente, ele nos relata, de acordo com as Nações Unidas, pelo menos 800 espécies em todo o mundo estão sendo afetadas por detritos marinhos, sendo que 80% desse lixo é plástico. E o artigo vai nos mostrando realidades fenomênicas, né? Mas ele nos sugere, um pouquinho mais para frente, para resolvermos essa situação, é imperioso mudar aos poucos nosso estilo de vida atual, começando por aquilo que é possível e ir ampliando de forma cada vez mais significativa em direção a um novo estilo de vida. Então, quais as sugestões que ele nos faz? Por exemplo, diminuir ou mesmo eliminar o consumo de carne, reciclar todo o lixo não orgânico, realizar a compostagem dos materiais orgânicos, entre outras ações, para viver uma vida de acordo com as 4 mentes imensuráveis de Buda. Inclusive, ele nos cita um exemplo de tendência mundial, que é as pessoas morarem em casas cada vez menores, não pelo tamanho, mas porque consumem menos energia e gastam menos. São as chamadas tiny house. Mais do que simplesmente mudar para uma casa menor, a ideia é adotar um estilo de vida de menor impacto ambiental. Vejam
que a própria consciência divina dos seres nos impõe tudo isso. O próprio fato, por exemplo, de nós utilizarmos as mídias sociais para nos informarmos do dia a dia, é um exemplo que nós estamos deixando de utilizar o papel, retirada da celulose das árvores, para utilizar uma vida de menor impacto. Quando nós deixamos de utilizar os veículos automotores para viagens a trabalho, para atividades em si que podem ser desenvolvidas via online, eu estou economizando e estou poluindo menos, né? Eu tenho certeza que se você pensar, você vai poder ver no seu modo de viver várias formas de economia de energia, de economia de plástico, de reciclagem de materiais. Não é difícil, basta começar e pensar que cada vez que você está fazendo isso, você está agindo de modo a vivificar, a otimizar, a agradecer os recursos divinos que estão colocados à sua disposição por meio da natureza. Quando você joga, por exemplo, um papel de bala na calçada e não no lixo, você está como que, perdoem a palavra, cuspindo num recurso divino que está à sua disposição. Quando você consome mais do que aquilo que é necessário, pelo simples prazer de ter, você está se esquecendo da importância do ser. E eu te pergunto, isso te satisfaz? Isso te vivifica? Ou é simplesmente uma compensação para alguma carência que a gente tenha tendo, e aí é necessário a gente se voltar para o interior e analisar o que isso está representando para mim, o que eu quero suprir com isso, de tal maneira que, ao vivificar todos esses recursos, eu estou fazendo práticas religiosas de religação com o divino, conservando, preservando os recursos naturais. A Seichonoye tem o sistema de clubes. Nós temos o clube da horta orgânica, o clube da bicicleta, o clube do artesanato, aonde por meio de várias atividades nós mostramos para as pessoas, olha como é interessante você executar essas atividades em harmonia com a natureza, em harmonia não só a natureza mineral, vegetal, mas a natureza divina que habita em cada um de nós. Venha conhecer. Nós temos o nosso site www.sni.org.br, aonde você vai nos conhecer, se ainda não conhece, e participar, ser convidado a participar, melhor dizendo, de inúmeras atividades nossas que buscam conservar, preservar o meio ambiente que nos é legado com tanto amor pelo divino em nós, né? E também temos vários livros, inclusive por meios virtuais que você pode acessar, www.livrariasni.org.br, aonde você poderá inclusive adquirir essas revistas, ou em qualquer associação local, núcleo ou regional da Seichonoye. Enfim, venha fazer parte desse mundo que glorifica o divino por meio de práticas e atitudes que conservam e preservam a natureza, não só a natureza manifestada, mas a natureza divina em todos nós. Então, meus amigos, vocês sabem que na Seichonoye nós sempre começamos agradecendo o divino em nós e terminamos da mesma forma. Então eu convido a você que está nos ouvindo, caso seja possível, você fique em posição de oração, que consiste em fecharmos os olhos carnais, sentarmos em posição ereta, juntarmos as mãos unidas em frente ao rosto, com respiração serena e tranquila, e acompanhar mentalmente. Mas caso não seja possível, tudo bem. Apenas ouça, com o coração entregue, esta oração. Oração do dia 11, palavras para concretizar o bem e a saúde.
Busco somente o bem e o que é bom. Percebo em todas as coisas, em todas as pessoas, que está latente o bem que Deus é. Por isso, Ele me proporciona o que eu busco, o que está em conformidade com o meu pensamento. Reconheço Deus como Pai amoroso, Salvador, misericordioso. Percebo a harmonia de Deus que está presente em todas as coisas e o seu amor que preenche o universo. Deus é o Pai de todos, portanto considero todos como meus irmãos e companheiros. Não existe no mundo pessoa alguma que me hostilize e eu também não hostilizo ninguém. Todos os habitantes deste mundo são meus irmãos e eu sou amigo de todos. Neste momento, conscientizo-me de que, segundo a lei que rege a humanidade e o universo, o mundo reflete os meus pensamentos. Por isso, tenho somente pensamentos bons e elevados. Sinto-me repleto de alegria e de radiosa fé. Compreendo que o mal é originalmente destituído de força. A força do mal não é outra coisa senão a que nós mesmos atribuímos a ele. Neste momento, deixo de atribuir força ao mal. Abandono de vez o pensamento de que o mal existe. Por isso, nesse instante, o mal volta a ser nada e eu volto a manifestar a harmonia e a perfeição de Filho de Deus. Concebo somente ideias saudáveis e harmoniosas. Por isso, recebo do universo tudo que é saudável e harmonioso. A mente do universo está criando para mim o que condiz com os meus pensamentos, os quais são perfeitamente harmoniosos. Minha fé é inabalável, considero-me perfeitamente sadio. Já estou curado, agradeço a Deus que sempre atende os meus pedidos. Converso sempre com Deus, caminho sempre com Ele. Por isso, acredito sempre em mim mesmo, em tudo e em todos. Muito obrigado, muito obrigado. Então, queridos amigos, para finalizar esse bate-papo rapidíssimo que nós tivemos, eu gostaria de convidá-los a avaliar este podcast e avaliar com 5 estrelas. Por quê? Para que esse programa apareça mais nas buscas, né? Então, nos avalie com 5 estrelas para incentivar a divulgação desse podcast. Compartilhem essa nossa atividade de podcast, temos vários outros temas com os seus amigos, com os seus familiares. Divulgue mais esse portal de informação das atividades da Seichonoye. Vamos também acessar as nossas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e acessar o portal, conforme eu já falei, www.sni.org.br, para que nós tenhamos conhecimento de onde tem uma L mais próxima da nossa casa, de uma regional, das atividades que eu possa participar. Você é muito importante para nós. Muito obrigada. Contamos com a sua valiosa participação e incentivo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Olá, meu nome é Aline, eu sou líder da iluminação da Seichonoye e eu tive realmente a alegria de participar desse ensinamento desde criança e sentir a minha vida se transformar e melhorar em todas as fases da minha vida graças a esse ensinamento maravilhoso. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui falando com você que é pai, mãe, vô, vó, tio, tia ou que conhece juvenis e jovens, e que vocês têm esse desejo de que eles participem de um evento da Seichonoye. A gente que é jovem e juvenil vive diversos desafios na vida, questões relacionadas a trabalho, estudos, amizades, a relação com o nosso próprio corpo, a relação com o mundo ao nosso redor, tantas dúvidas e transformações que a gente vai vivendo nessas fases da vida. E graças a Deus, o ensinamento da Seichonoye consegue ser transmitido para todas as faixas etárias. Em janeiro do ano que vem, dos dias 10 a 14, a gente vai ter 2 seminários paralelos na Academia de Biúna. O seminário para juvenis, que é o público de 11 a 14 anos, e também um seminário para jovens, que é para aqueles que têm a partir de 15 anos. São eventos que eles são totalmente adaptados para o perfil de faixa etária de cada um desses públicos, então a gente consegue
trazer o ensinamento de uma forma leve, de uma forma atrativa, de uma forma prática, que eles realmente se envolvem, fazem amizades, refletem, praticam o ensinamento, né? E é algo indescritível, é uma vivência única. E não importa se o jovem ou juvenil nunca participou de nenhum evento da Seitinoye, toda a nossa comissão ela é extremamente preparada para realizar essa integração entre todos que estão participando, para realizar esse acolhimento e atender realmente cada um de uma forma bem próxima, de uma forma cuidadosa, de uma forma bem amorosa. Então é uma experiência única, uma experiência muito especial que a gente tem preparado esse evento com todo carinho, com todo empenho, para que a vida desses jovens, a vida desses juvenis sejam transformadas realmente. Eles possam sair com o coração preenchido de alegria, de esperança e de valores alinhados para os propósitos que eles têm. Então, gente, se vocês querem que os jovens e juvenis que vocês conhecem participem, entrem em contato com a gente para tirar mais dúvidas, talvez em relação ao transporte ou como funciona para se inscrever. Vou deixar aqui embaixo o nosso telefone, o nosso e-mail de contato e também as nossas redes sociais. Em qualquer um desses canais que vocês entrarem em contato, a gente vai ter o maior prazer em responder e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero os juvenis e jovens que vocês conhecem lá. Estarei no seminário com toda alegria para recebê-los, tá bom? Muito obrigada!